Olá! Se você comprou um pacote de viagens, reservou um hotel, comprou um ingresso para um show ou para um evento que iria acontecer nesse ou nos próximos meses, não sai daí não que esse vídeo é para você. Nesse período de coronavírus, muitos eventos, muitas viagens foram canceladas. E agora a pergunta que fica é: quais são os direitos do consumidor frente ao cancelamento dessas viagens, desses eventos que ele pretendia ir e agora não mais poderá? Bom, é importante salientar que no dia 8 de abril foi publicada a medida provisória 948/2020 e ela dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos do setor de turismo e de cultura, incluindo shows e espetáculos, justamente em razão da calamidade e do estado de emergência que nós estamos vivendo. Bom, qual é então o conteúdo dessa medida? O que ela dispõe? Ela dispõe que os fornecedores que se encontrarem nesta situação, então os hotéis, as agências de viagens, né, os produtores de shows, eles não precisam devolver o valor gasto pelo consumidor com a compra ou com a reserva, desde que eles disponibilizem as seguintes opções ao consumidor. Primeiro, a remarcação dos serviços de reservas ou dos eventos cancelados. Então, se eles propuserem para o consumidor a possibilidade dele remarcar essa viagem para uma data futura ou este show que também vai acontecer posteriormente, eles não precisam fazer o reembolso. Segunda opção, que é dada pelo fornecedor: conceder um crédito para o consumidor, para que ele gaste esse crédito da forma como ele bem entender, ou que ele use no abatimento de outro serviço que ele vai comprar desse fornecedor. E a terceira opção é fazer um acordo entre consumidor e fornecedor, diferente dessas opções que foram dadas. Pois bem, nesses casos então, o fornecedor ele não é obrigado a fazer o reembolso para o consumidor. Mas e se o consumidor não tiver interesse em nenhuma dessas opções anteriormente dadas? Bom, neste caso, o fornecedor será obrigado a efetuar o reembolso para o consumidor do valor gasto, isento de multas, isentos de taxas, de qualquer penalidade, mas ele tem um prazo de 12 meses a contar da data do encerramento do estado de calamidade para fazer esse reembolso. Vale dizer, pessoal, que o estado de calamidade, pelo decreto que está em vigor, ele vai vigorar até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, é só a partir dessa data que o fornecedor, então, começa a contar o prazo de 12 meses para ele fazer o reembolso para o consumidor. Isso se eventualmente não for publicado um novo decreto postergando a data do encerramento do estado de calamidade para uma data futura. Isso tudo acontece justamente porque se pretende proteger um setor da economia, que é o setor de turismo e o setor de cultura, que são os dos mais atingidos por essa pandemia que estamos vivendo. Mas atenção, o consumidor que pretender então usar de uma dessas opções que lhe serão fornecidas pelos fornecedores, ele deve fazer isso num prazo de 90 dias a contar da publicação da medida provisória que aconteceu no dia 8 de abril. Então, a partir do dia 8, o consumidor que quiser se valer dessas opções que forem fornecidas pelos fornecedores, ele deve então utilizar esse prazo de 90 dias para poder então exercer o direito de remarcar, de receber um crédito ou de fazer uma outra negociação ou mesmo requerer o reembolso dentro do prazo de 12 meses. Se ele fizer isso dentro do prazo de 3 meses, ele então poderá se beneficiar do que está disposto na medida 948/2020. A medida também dispõe que, caso o consumidor, então, exerça essas opções, não será direito do consumidor requerer danos morais por esses motivos de cancelamento, uma vez que todos eles decorrem de um estado de força maior ou caso fortuito.
A redação da medida provisória não é das melhores nesse sentido, mas hoje eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero falar de quais são os direitos que o consumidor possui. Eu espero ter ajudado você e não perca tempo de efetuar o seu cancelamento ou a sua remarcação. Tchau, tchau!